Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar são os últimos itens do capítulo 9, né, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos falar do item 11, 12 e 13. Esses itens estão da pergunta 549 até a 557. Vamos falar sobre pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições, né? Palavras que nós já ouvimos muitas vezes e que muitas vezes são atribuídas aos espíritas, né? Ao espiritismo. Kardec se debateu muito em sua época para provar, né, que o espiritismo não tinha nada a ver com feiticeiros, né? Com pactos demoníacos. Foi uma briga boa, né, principalmente com o clero. E aí vamos ver o que os espíritos nos falam sobre isso. Será que nós podemos fazer pactos? Estabelecer pactos, contratos com os espíritos? Pedirmos, fazermos pedidos, sermos atendidos? Bom, fazer pedidos a gente viu no vídeo anterior que a gente pode, né? Os espíritos podem nos atender ou não. E às vezes, né, quem nos atende são os espíritos imperfeitos tentando nos engambelar, nos prejudicar. Então vamos ver lá se a gente pode fazer pacto. O que os espíritos falaram sobre os pactos, né? Então lá, os pactos, né, é a crença popular de que os seres humanos, os seres podem realizar acordos, olha só, acordos formais com entidades espirituais para obter vantagens materiais. O termo que se usa muito aqui é o pacto com o demônio, né? Então vamos ver o que a doutrina espírita fala. Ela nega a existência de pactos nesse sentido, que isso não existe, né? Não existem pactos. Não há pactos entre os seres humanos e os espíritos, né? A dependência do homem aos espíritos inferiores, normalmente são os espíritos inferiores, né? Não provém de estipulações, né, de contratos, mas sim de sua entrega aos maus pensamentos, né? A comunicação que a gente tem com os espíritos são através dos nossos pensamentos, né? Então, o que realmente existe nessa natureza desses pactos, né, entre aspas, é os laços de simpatia com os espíritos, né, com os espíritos a quem está se solicitando estes pactos, normalmente espíritos imperfeitos, né? Então, como que é o mecanismo desse, entre aspas, pacto, né? Se alguém deseja cometer uma ação má e invoca o auxílio de espíritos, né, imperfeitos, que também desejam o mal, então já é aí uma simpatia de comunhão de ideias, né? Os espíritos, vão auxiliar, né? Ao aceitar a ajuda deles, né, o indivíduo fica obrigado a servi-los em seus maus desígnios, né? É somente nisso que consiste o pacto, tá? O pacto, naquele sentido comum de um contrato que se estabelece, é uma alegoria, né, que representa, na realidade, a natureza má simpatizando com espíritos imperfeitos, né? Então, são laços de simpatia. E quando nós fazemos, né, um compromisso, fazemos um pedido. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, que eu acho que ilustra bem. A gente vai fazer um pedido, está num aperto e vai lá pedir um empréstimo para o agiota. A gente estabelece um acordo ali. E a gente vai ter que pagar. A gente vai ser cobrado, né? É o que acontece nesse entrelaçamento, nesses laços fluídicos de pensamento que acontece. Eu faço um pedido, atraio esses espíritos, né, que também desejam o mal,
E eles vão me auxiliar, sim. Não só o mal, por exemplo, né, aqueles pedidos de fortuna que a gente viu no vídeo anterior, a gente pode ser atendido nesse sentido aqui, ó. Que a gente falou lá, normalmente são os espíritos imperfeitos, né, que vêm, que nos atendem, e eles sabem perfeitamente que a gente vai ser prejudicado. Né? Então é o que acontece. E aquela história lá de venda da alma, a gente pode vender nossa alma? As lendas fantásticas sobre a venda de alma ao demônio, né? Será que aí o demônio vem cobrar? Tá cheio de alegoria sobre isso, o filme, né? É uma alegoria, de novo, é uma fábula, né? O que essa fábula nos ensina? Normalmente a fábula tem um ensinamento, né? Ela ensina que aquele que chama os maus espíritos em seu auxílio para obter vantagens, lhe vende a alma no sentido, né? Para ser ajudado, deve satisfazer a exigência deles, porque esses espíritos vão cobrar também. Que nós participemos da execução das suas vontades. Esse que é o sentido da venda da alma. Nós nos comprometemos, né, com esses espíritos. Então é uma linguagem figurada, né? É um erro a gente levar isso a ferro e fogo, né? De forma literal. É uma fábula. Então a gente não pode levar isso de uma forma literal, né? É uma alegoria. Então pode acontecer neste sentido. Um compromisso, né? Eu atraio esses espíritos e se estabelece um compromisso. Eu te ajudo, mas depois você me ajuda. É assim que funciona, né? Entre os encarnados também é assim, né? A gente às vezes se une para fazer coisas erradas, ó, e depois você vai me ajudar lá na frente, hein? E agora, né? Tema 2: poderes ocultos, poder sobre os talismãs e feiticeiros. Essas coisas, será que existem, né? O poder oculto, a força dos talismãs, né? Dos patuás e feiticeiros. Vamos lá. Como que a gente vai esclarecer isso aí? Como o Espiritismo nos esclarece isso? Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Eles são imateriais, não têm corpo físico, não fazem, portanto, os objetos e os rituais não têm efeito sobre eles, né? O que tem efeito entre os espíritos é o seu pensamento. Então a gente não atrai espíritos com fórmulas mágicas, rituais, de qualquer tipo, nem com objetos que sejam ali abençoados, imantados ou qualquer coisa que o valha, né? Isso não existe. Isso não é este o efeito que faz com que atraia os espíritos. Tá? Então vamos lá. Os espíritos são bem claros isso aí. Todas as fórmulas, essas fórmulas, né, de atração dos espíritos através de objetos, né, de rituais, tudo isso é pura. Eles são bem claros aqui. Charlatanice. É para enganar as pessoas. E eles deixam bem claro: nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã, nenhum objeto tem qualquer ação sobre os espíritos. Nada. Zero. Zero. Isso não exerce absolutamente nada. Não atrai, não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. O que acontece? Os espíritos só são atraídos pelo que? A gente já falou, pelo pensamento. E não por coisas materiais. Tá? Então nós podemos sim atrair os espíritos através do pensamento. Tá? Se alguns espíritos, Kardec pergunta, os espíritos responderam, né? Que alguns espíritos ditavam lá fórmulas e tudo mais, fórmulas cabalísticas, né? E os espíritos falam: se algum espírito, né, dita uma forma cabalística, palavras bizarras ou atos específicos, fica assim, faz assim, ou conjurações, você fala determinada frase. A gente vê isso muito em filme, né? O filme está cheio dessas coisas, né? Pega aqueles livros ocultos, você lê aquela frase e aí coisas acontecem. É assim? Não. Isso tudo é charlatanice esse filme. Os filmes até são bons, né? Alguns são interessantes.
assustam, são bacanas. Para entretenimento é uma maravilha. O que acontece? Esses espíritos são espíritos zombeteiros, que zombam e abusam da credulidade. É simplesmente isso que acontece. Viramos chacota desses espíritos. Tem algum poder esses talismãs? Ah, eu tenho tanta fé no meu santinho aqui, eu me benzo todo dia nele. Ah, eu não saio sem meu pé de coelho. Que eu sempre achei contraditório, né? Se o coelhinho perdeu o pé, poxa, por que aquele pezinho que ele perdeu vai dar sorte para mim, né? Mas eu sempre ganhava, eu sempre ganhava da minha mãe, das minhas tias no final do ano, uma folha de louro para botar na carteira para não me faltar dinheiro. Normalmente nunca tinha dinheiro, mas a folha de louro tinha, porque eu não ia jogar fora, né? Mamãe, né, titia, gostava muito delas, eu ficava com a folhinha de louro, né? O pessoal andava muito antigamente, hoje não se vê mais, né? Com figa penduradinha no carro, né? Alguém aqui diz aí se já andou com figuinha ou conhece alguém que andava com a figuinha pendurada lá no carro. Então, vamos ver se tem algum fundamento aqui nos talismãs. Se alguém confia numa suposta virtude de um talismã, a pessoa tem um talismãzinho, tem um santinho lá, bonitinho, né? É o pensamento que age. Olha, presta atenção. O talismã, nesse caso, funciona como signo que ajuda a dirigir o pensamento. Então, eu olho para aquele objeto e penso em determinada coisa que eu quero, que eu desejo. Então, aquele objeto ele está funcionando como um fator para desencadear o meu pensamento. É a transmissão deste pensamento que vai ser captada pelos espíritos. Entendendo? Então pode acontecer, sim. O poder está no talismã? Não. O talismã só foi uma ferramenta para ativar o meu pensamento. Só que os espíritos colocam o seguinte: quem acredita na virtude de um talismã demonstra fraqueza e estreiteza de ideias. O que dá aso, ou seja, dá oportunidade a espíritos imperfeitos e zombadores. Né? Porque é uma fraqueza. É algo, tenho que me ligar a algo material. Então, uma fraqueza espiritual. É um traço de inferioridade espiritual. E pode atrair espíritos imperfeitos e zombeteiros. O tipo de espírito atraído, que vai atrair, nesse caso, é a intenção e a elevação dos sentimentos de cada indivíduo. Né? Como na prece. Né? Não adianta dizer uma prece ou tantas vezes aquela prece que vai dar um determinado resultado. Não. Depende muito da elevação do nosso pensamento, da sinceridade, da nossa condição espiritual, né? Da elevação dos nossos sentimentos enquanto indivíduos. Isso que vai ser determinante para que nós atraímos espíritos mais elevados para realmente nos socorrer. Né? Se vão atender nossos desejos, depende, como a gente viu no vídeo anterior. Né? E feiticeiros? Existem feiticeiros? Né? Antes de eu falar sobre feiticeiros, eu vou fazer uma observação, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque nessa parte, lá no livro dos Espíritos, vocês vão encontrar a palavra, Kardec usa, os Espíritos também, né? O magnetismo. Modernamente, né, nos dias de hoje, vou fazer uma observação aqui, que o espiritismo ele vai prescindir, não necessita o uso dessa palavra magnetismo, até porque magnetismo, né, tem um sentido na ciência, né, de atração de objetos, né, através da atração magnética, né, o exemplo disso são os ímãs. Na época se falava muito em magnetismo, porque existia, né, o estudo do magnetismo por Mesmer, né, era chamado também de mesmerismo, né, pelo nome do estudioso, do cientista que estudava isso, Mesmer. Kardec estudou muito magnetismo, então era algo que era estudado na época de Kardec, né? E se falava muito na ação magnética das pessoas,
Tá? Então, isso tinha muito a ver com a ação sonambúlica, por exemplo. Você magnetizava uma pessoa, ela entrava em transe sonambúlico, tinha e a partir daí a mediunidade. Então, tinha uma aproximação muito grande com os fenômenos espíritas. Com o avançar do tempo e da ciência, a teoria do magnetismo animal caiu por terra, né? Kardec também, com o avanço do estudo do espiritismo, percebeu que o magnetismo, que ele estudou e muito, antes de estudar o espiritismo, né? Por isso que ele coloca algumas passagens, até neste livro, ele fala que eram duas ciências irmãs, o magnetismo e o espiritismo. No decorrer, a gente vê no decorrer da Revista Espírita e do próprio Livro dos Espíritos, dos outros livros, ele vai abandonando essa ideia porque o magnetismo não explicava todos os fenômenos, né? E Kardec, ele pautava, né, que a explicação tinha que o magnetismo tinha princípios e aí ele tomava isso como um princípio quando explicava todos os fenômenos. Se não, ele não adotava. Então foi abandonando, e existem conceitos dentro da doutrina espírita, né, que substituem perfeitamente o magnetismo, né, para explicar os fenômenos. Então a gente não precisa usar essa palavra, magnetismo, que inclusive cientificamente está desatualizada, né, em relação ao espiritismo, e a gente usa os termos, né, os conceitos que a doutrina espírita nos oferece para explicar esses fenômenos, né? Os termos a serem utilizados, né, eles se concentram na ideia dos fluidos e ação fluídica. A gente já falou várias vezes, a gente vem falando, né, que a ação fluídica, o perispírito, com a sua ação fluídica, explica todos os fenômenos mediúnicos, por exemplo. Tá? Então, a ação dos fluidos sobre a matéria, que descreve os efeitos físicos. E a terapia dos fluidos espirituais, que é a transmissão fluídica, né? Que o pessoal chama de passe magnético, então você não use, nós não usamos esse termo, e sim transmissão fluídica. Né? É a terapia através dos fluidos espirituais e dos encarnados, que vai descrever o processo de cura e de auxílio. Né? O encarnado transmite o seu fluido animalizado, e os espíritos o fluido espiritual. A combinação desses fluidos age, né, sobre o indivíduo, provocando a cura e o auxílio. Então eu vou substituir aqui o termo magnetismo por esses conceitos, tá? Do fluido. Então vamos lá agora falar, voltamos aqui depois desse parênteses. Inclusive, eu vou deixar um link sobre uma matéria muito interessante que dá uma explicação o porquê nós devemos substituir esse termo magnetismo. Eu vou deixar o link aí na descrição, vocês dão uma olhadinha. É um artigo curtinho, muito interessante, tá bom? Então, vamos lá. A palavra feiticeiro geralmente se aplica a pessoas que possuem faculdades naturais que são mal interpretadas pela ignorância. Isso que o Espiritismo nos diz. Tá? Para o vulgo feiticeiro, aquela pessoa que tem poderes sobrenaturais, que podem, né, provocar e agir sobre outras pessoas, né, provocar fenômenos sobrenaturais. Mas o Espiritismo diz, né, que essas pessoas, na realidade, elas possuem faculdades naturais, mas que são mal interpretadas pelo desconhecimento, ou seja, pela ignorância, né? Então, os chamados feiticeiros, quando de boa fé, possuem certas faculdades, como o poder fluídico, né? Ou a dupla vista, a vidência, né? Que explica muitas das suas ações, né? Do que eles narram, podem fazer, podem ver, né? Como realizam coisas que as pessoas que desconhecem, né, não compreendem, ignoram, são julgados como dotados de poderes sobrenaturais. A pessoa não sabe a explicação daquilo, do fenômeno, ignora, né? Então ela acha que aquela pessoa tem esses poderes mágicos, né, sobrenaturais. Isso era muito comum
Os tempos mais antigos, ainda hoje existe isso, ou as pessoas ignoram, falam, isso aí não, a ciência não explica, então isso é charlatanismo, ou como se fala, superstição. Mas antigamente as pessoas acreditavam muito nisso. Na época de Kardec, ainda mais ainda. E o espiritismo, né, como haviam lá os médiums que provocavam os fenômenos físicos, eram chamados naturalmente de feiticeiros, né? E normalmente, né, feiticeiro tinha envolvimento com quem? Com o demônio. Então, havia um estigma muito grande no início, né, do espiritismo nesse sentido. Kardec se debateu muito, muito com isso, né? Escrevia artigos, debatia, para levar os conceitos doutrinários, né? O Espiritismo, com o conceito doutrinário dos fluidos, demonstra a sua verdadeira causa, né? O conhecimento dessa ciência, ou seja, do Espiritismo, é a melhor prevenção contra as ideias supersticiosas. Então, o Espiritismo é acusado muitas vezes de ser, isso aí é a doutrina de superstição. Não, o contrário, né? Os conceitos doutrinários da ciência espírita, elas são contra essas ideias, elas derrubam essas ideias supersticiosas, ao contrário do que as pessoas muitas vezes falam, né? Por quê? Pois revela o que é impossível, né? E o que é impossível, o que não pode acontecer, e o que está nas leis da natureza, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes há aí charlatães envolvidos nisso, né? Simples charlatães, e outras vezes, quando há o fenômeno, nada mais são do que médiums, né? Muitas das pessoas que são chamadas feiticeiras, né? São médiums, que têm aí o poder, da ação fluídica, tem o poder de entrar em contato com os espíritos, tem a dupla vista, né? E provocam os fenômenos que, como o Espiritismo já explicou aqui, são fenômenos naturais, a ação do mundo dos espíritos, nada mais, nada menos. Então, feiticeiro, por Espiritismo, é isso, é um médium. Então, quando você explica o feiticeiro, ele nada mais é, se tiver realmente as faculdades, não for um enganador, um médium, né? E a gente explica tudo ali, tá? O que ele pode causar, né? Uma explicação natural, perfeitamente natural, nada de sobrenatural, nada de magia. E o dom de curar por contato, será que existe? A pessoa me tocou ali e foi. Jesus tinha esse poder. Existem várias passagens, né, de que Jesus curava e às vezes nem precisava impor as mãos, né? Só a aproximação do mestre e a vontade da pessoa atraía seus fluidos e a pessoa se curava, como a história da mulher, a que sangrava, né? Esqueci o título da parábola, né? A mulher tinha esse problema, né, de hemorragias constantes, né? E na época ela era excluída, né? Escorraçada, justamente por sangrar. Os judeus chamavam de a pessoa impura. E ela se curou ao contato, ao se aproximar do mestre da sua vontade, né? O mestre ainda diz, né? Eu não lhe curei, você se curou. Então a faculdade de cura através do toque está ligada ao poder de transmissão dos fluidos. Só isso. Transmissão dos fluidos animalizados e da pureza moral. Por quê? Junta-se o poder fluídico, não é? Da pessoa, do médium, que pode dispor, tem quantidade suficiente e abundante o seu fluido animalizado, ela tem esse poder de doação do seu fluido animalizado. E se ela tiver a pureza de coração, eleva seu pensamento, e aí você junta estes fluidos com o fluido, a transmissão dos fluidos espirituais, que são mais puros. E a combinação desses fluidos pode sim promover a cura pelo simples toque. E aí entra o merecimento de quem está recebendo, né?
Se não tiver o merecimento no sentido de aquilo que a pessoa está passando é uma aprovação, né? Aí ela não vai se curar porque faz parte da sua aprovação, da sua expiação, né? Que ela tem que passar. Se não, sim, ela pode ser curada. Então, essa cura ela é eficaz quando a transmissão fluídica é secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Essa é a condição de quem está transmitindo esses fluidos, pois nessas condições os bons espíritos auxiliam, né, com os fluidos espirituais. Então, não é qualquer pessoa que é capaz de promover a cura. Tem que ter essa condição fluídica e a elevação, a pureza de coração, né? Há que se ter cautela, óbvio, né? É preciso desconfiar dos relatos exagerados. A gente viu aí há pouco tempo, e aí se constatou que eram relatos exagerados e, infelizmente, numa condição terrível, aquele tal de João de Deus, né? Era muito famoso por promover curas. E a gente viu no que deu, né? Então, é preciso cautela, desconfiar dos relatos exagerados de pessoas muito crédulas e entusiastas, né, que não ficam cegas naquilo que, porque desejam tanto que não veem o engodo, né? Assim como relatos os interesseiros, né? Interesseiros de quem que querem explorar a credulidade das pessoas. Então, é muito cuidado, muito cuidado. E finalizando o último item, a pergunta 557 fala de bênçãos e maldições. Podemos abençoar ou maldizer as pessoas? Né? Te abençoo, meu filho. Ou então rogar uma maldição, e isso pode acontecer? O que esses espíritos falam aqui para gente? Vamos ver aqui um resuminho. A bênção e a maldição são atos que atraem espíritos, sendo seus efeitos relativos à moralidade da pessoa. Lembrando que essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus. Sempre, a gente não pode esquecer isso, né? E como acréscimo de prova, muitas vezes, né, no caso da maldição, para aquele que vai sofrer essa maldição. Então, qual é a condição, né? A bênção atrai os bons espíritos, óbvio, né, para a pessoa abençoada. E a maldição atrai os maus, para aquela pessoa a quem nós desejamos o mal. O efeito é relativo, né? Porque o efeito depende da moral do indivíduo que recebe. Então não é só de quem transmite, também depende de quem recebe. A proteção do bom espírito não cobre quem não a merece. A gente já falou, todos nós temos o nosso bom espírito. Ah, então alguém me amaldiçoa, eu posso ficar tranquilo que isso não vai me atingir. Depende. Se você merecer, né? A pessoa te amaldiçoou porque você a prejudicou. Você fez mal a ela. Uma pessoa, né, de maus bofes, vamos dizer assim, ainda também inferior, e ela vai te amaldiçoar. Essa maldição pode te alcançar? Pode, se você estiver na mesma sintonia. Se for um espírito inferior, você foi um mau caráter com aquela pessoa, não vai receber e Deus o permite. Tem como lição, né? Então, a proteção do bom espírito não cobre quem não a merece. E a justiça divina não fere o amaldiçoado se ele for bom. Vocês entenderam como funciona isso? Ai, pode acontecer eu abençoar essa pessoa receber, eu amaldiçoar aquela pessoa e ela também ela se prejudicar, ai, rogar uma maldição e aquela pessoa ser prejudicada. Depende de quem, para quem você dirigiu. Se for uma boa pessoa, Deus não vai permitir que aquela boa pessoa seja prejudicada pelos seus instintos inferiores. Agora, se a outra pessoa, né, não for boa, né, aí talvez Deus até permita, sim,
que ela seja prejudicada para aprender uma lição. Tá? Então vai depender. É um caminho de ida e volta. Né? Depende, né? Então, os sentimentos, né, de quem abençoa, de quem amaldiçoa, estabelece aí o grau do espírito, né? Eu abençoo, sou um bom espírito, desejo o bem. Se eu estou amaldiçoando agora, sou um espírito imperfeito, estou desejando o mal. Então depende de quem está fazendo, né? Desejando. E receber ou não também vai depender daquele espírito. Se for uma pessoa boa, receberá a bênção, com certeza. Se for uma pessoa boa, receberá a bênção e não receberá a maldição. Se for um espírito imperfeito, né, uma pessoa, talvez não receba a bênção, porque até não aproveitará, mas receba a maldição, como uma lição a ser aprendida. Né? Então vai depender. A ação existe, porque é uma ação mental. Pode até envolver aí, né? Por exemplo, na maldição. Vamos dar um exemplo. Vou fazer um trabalho para aquela pessoa, que a gente ouve muito, né? Você está fazendo uma ação material, como a gente viu lá atrás, né? Que não tem sentido nenhum espiritual. Não é isso que vai atrair os espíritos, mas sim o seu pensamento. Então ela realiza todo aquele ritual, aquele trabalho lá para prejudicar alguma pessoa, mas todo aquele ritual é basófia, serve para nada, que serve o pensamento. Ela vai atrair maus espíritos que vão depois até a pessoa a quem foi desejado o mal e tentar realmente prejudicá-la. Conseguirão ou não, dependendo de como a pessoa age. Se ela sintonizar com esses espíritos maus, ela vai sofrer este mal. Se for uma boa pessoa, um espírito elevado, não vai nem sintonizar, eles não vão ter acesso a essa pessoa. Eles vão se frustrar. Né? Pode até voltar para o outro, não, mas a gente não conseguiu, tá difícil. E aí vai engabelando a pessoa, temos que fazer um trabalho mais forte. Tem muito disso aí, né? Nesses meios. E a pessoa vai sendo enganada, né? Quem está querendo fazer o mal. Para fazer o bem, a gente precisa disso. No sentido aí da bênção, por exemplo, eu vou orar, eu vou fazer uma promessa, eu vou ter Aparecida, eu vou fazer uma promessa, eu vou acender uma vela para ajudar determinada pessoa. O ato todo de ir a um local, acender uma vela, de uma determinada forma, né? Isso é apenas uma coisa exterior. O que vai determinar se a pessoa a quem nós queremos ajudar vai ser o mérito, né? Se a pessoa realmente deve ser ajudada, merece ou não. E o nosso pensamento, né? Quando a gente está fazendo isso, tá? Eu me ligo, estou fazendo aquela promessa, estou elevando meu pensamento, me ligando a bons espíritos e desejando o bem, né? A saúde para aquela pessoa. Então, não tem nada a ver com as atitudes exteriores, os rituais todos, e sim a ligação do pensamento. E vai ter eficácia ou não, como a gente explicou aqui, tudo é relativo. Relativo à condição de quem nós estamos transmitindo o nosso pensamento. Eu acho que ficou claro. Se não ficou claro, perguntas aí, depois a gente responde, tá bom, pessoal? Então, em resumo, a doutrina espírita, né, a abordar, né, o que é popularmente conhecido como poder oculto, pacto diabólico, desmistifica essas ideias, né, explicando-as através de leis naturais e da influência do pensamento. O que se manifesta é a ação de espíritos, bons ou maus, atraídos pela natureza moral e pelas intenções de cada indivíduo, e não por rituais ou por objetos materiais. Isso não tem importância, né? O conhecimento da ciência espírita, né, com seus conceitos, como, por exemplo, o conceito de fluido, é fundamental para combater a superstição e a ignorância. Fiquem com Deus, aproveitem o vídeo, leiam lá a liçãozinha, pergunta.
549 até a 557, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.